quando o Paulo disse que queria me convidar pra cá, eu falei, tem certeza? Eu sou uma farsa. Eu sou uma atriz intuitiva, uma atriz que se formou na vida. Uma atriz que, entendeu? Que não viu um monte de coisas, que não leu um monte de coisas. Mas é isso, mas eu tô aí. Eu não sei E se assim começamos. E assim começamos mais um episódio de Tudo é Roteiro, Somos mostrando o meu todos nepotismo farsas. de chamar Mariana Xavier como Oi, convidada diretor. no programa Tudo é Roteiro. Gente, bem-vindos. Sou Paulo Fontinelli, estou aqui com... René Belmonte, que também é uma farsa. Ai, que bom que eu não tô sozinha. Não. Quer dizer, vocês dois aí. Ah, E olha, ele se soubemos que somos garantindo farsas. muito, né? Assim, humilhando Não, mas a mais gente. ninguém garante ele. A gente sabe ele também é uma farsa, tá tudo todo certo. mundo é. Hashtag, sobe a hashtag, gente. Somos todos uma farsa. Estamos aqui para falar de Ela. Que pois não é Ela, mas é Her. Her. O filme Her, Ela. E foi bem difícil, na verdade, a escolha. Quando a gente convidou a Mariana, ela ficou na dúvida. Então, por que a dúvida foi sanada com ela? Ai, porque eu fiquei pensando em filmes que me impactaram, assim, de um jeito avassalador e que eu tive vontade de assistir várias vezes e que cada vez que eu assisti me impactou de uma forma diferente. Quantas vezes você assistiu? Não, acho que não é nada que chegue ao Guinness, não. Talvez eu tenha visto umas 5. Tá. Porque foi uma coisa assim, quando eu assisti a primeira vez no cinema, eu fiquei estatelada, assim. No final da sessão, tipo, as luzes acenderam, os créditos subiram, e eu simplesmente não conseguia me mexer dali, assim, tipo, assimilando tudo aquilo. E foi um filme que eu fiquei com muita vontade de mostrar para as pessoas. Eu saí de lá muito assim, cara, você já viu? Meu Deus, é incrível. Meu Deus, a história é incrível. Mas parecia um universo tão distante da gente. E agora, nessa de ter escolhido ele para falar, eu descobri que esse detalhe tinha passado batido para mim, que a história se passa em 2025. Com o Olha chat só. GPT, né? Praticamente. Só que quando... Eu acho que ele é de 2014, Por aí né? tem uns Por 10 aí. anos. Eu lembro que quando eu vi, parecia uma... Não, era irreal. Era surreal. Se você pensar assim, tá bem, que o cara vai ficar batendo esses papos com o sistema operacional do computador dele e, né, uma inteligência artificial, e ele vai ficar ali conversando e se apaixonar e tal. Com a voz da Scarlett Johansson, não tem como. Exatamente. Eu acho que até eu me apaixonaria pela voz da Scarlett Johansson. Você sabe que tem algumas malandragens nesse filme. A inteligência artificial já engatinhava. Mas era uma inteligência artificial que tinha 2 anos de idade. Então você fazia perguntas de sim ou não. E já existia, mas nessa época era só isso. O que eu acho absolutamente genial no Her é que tem uma malandragem que é impagável. O filme é futurista, né? Porque ele foi rodado em 2014, mas se passa no futuro. E ao mesmo tempo, ele resolveu o futuro com a arquitetura que já existia na época. Então ele filma, ele não tem nenhuma modificação, nenhum green screen, nenhum efeito especial. O que ele faz? Ele leva o cara para frente do Guggenheim, ele leva o cara para frente de uma escultura que é futurista, ele leva o cara para um parque onde as coisas são futuristas. Então é um filme que, apesar dele ser futurista, ele é real. Não, ele é inclusive Total, retrô, real. né? A estética dele, o figurino, as cores, Sim. tem uma coisa inclusive meio vintage, assim, Sim, né? sim. Quantas vezes você viu? Eu vi 2. Tá, eu só vi uma no cinema. Aham. Então, Faz bastante tempo, E faz então. bastante tempo. Eu vi 2 vezes, cara. E assim, eu não vi mais vezes porque não é um filme que me faz bem. Então, É um filme que faz mal. Eu fiquei com vontade de rever, mas eu vou te falar, eu achei muito interessante você ter escolhido esse filme, porque é um filme que eu lembro de ter gostado muito quando assisti, mas quando eu penso nele, eu não gosto mais. Não por causa do filme, não enquanto filme, mas enquanto solução que ele apresenta, que é a substituição do ser humano, porque é mais fácil se relacionar. Assim Não como... solução de roteiro, solução... Não solução, Sim, exato, é disso que eu tô falando. O roteiro eu continuo achando genial, a narrativa, a maneira como conta, mas pensando no que ele tá dizendo, no quanto ele empodera o personagem do Joaquin Phoenix, o quanto defende essa escolha dele de ter essa relação com uma pessoa que não existe de verdade. Até porque tem a Amy Adams morando no 2º andar. Aham. Tipo, Pra mim a cena mais emblemática é quando eles vão dar a volta, o passeio no iate, que é com o Chris... Qual Chris? Eu não... Não vou lembrar o nome. Hã?
Chris Pratt, obrigado. O Chris Pratt e a namorada. Então, os 4. O casal, ele e a... E o aparelhinho, e o aparelho. Né? E aí, eu parando pra pensar isso hoje, que a gente tá tão próximo disso, me bateu de uma forma tão ruim. É mais fácil a gente abrir mão da humanidade, da comunicação, do esforço, me bateu mal do exercício. na época. Na época me bateu mal já. Então, mas olha isso, né? Como é que isso é muito mágico, assim, de como é que uma obra depende muito da época em que você está assistindo e do momento emocional em que você está. Uhum. Como é que você estava? Eu lembro que eu estava num momento de reconstruir a minha vida emocionalmente, depois de ter tido um casamento, né, que, enfim, cagou a minha autoestima toda e tal. Eu tava num momento de sair do casulo de novo, de perder os medos, e num momento em que eu não encontrava pessoas com a mesma disposição que eu para me relacionar. Então, o filme, para mim, era um sacode não em mim, mas nessas pessoas. Uhum. Então, eu acho que por isso também que eu tive tanta vontade de mostrar o filme pra tanta gente. Porque olha aqui, você tá virando isso, você tá desistindo de se relacionar, você tá, né? Ele bateu muito forte. Eu acho muito incrível. E realmente, cada vez que eu via, eu prestava mais atenção numa frase. E eu reassisti agora, que foi até, acho que... Eu não reassisti para falar dele aqui. Eu acho que foi porque eu reassisti que eu decidi falar dele aqui. Entendi. E aí eu fiz tão mais paralelos do que simplesmente a inteligência artificial, sabe? Eu fiz paralelos com muitos outros assuntos que estão sendo debatidos hoje, em 2025. Coisas que talvez antes não tivesse passado pela minha cabeça. Mas dessa vez eu falei assim, nossa... Por exemplo, vou dar um exemplo polêmico. Vamos fazer uma polêmica aqui. Por exemplo, na hora que ele pergunta... você tá apaixonada por mais alguém? E ela fala que tá falando com 1 bilhão de e pessoas. E ela fala, Sim. né, Sim. isso. E aí ela fala pra ele que alguma coisa do tipo... O amor não é uma caixa... fechada, ele se expande quanto mais você ama. Se a gente for hoje pensar o que estão falando sobre não monogamia, sobre a possibilidade de ter relacionamentos paralelos, e não só relacionamentos sexuais, né? Porque eu tenho me interessado... Não, e não só isso, assim. Eu tenho ouvido muito sobre essa coisa e as pessoas falando que você pode ter um pensamento não monogâmico e estar numa relação fechada, né? De exclusividade... nesse lugar do romântico e do sexual, mas acreditar que você não deve botar toda a expectativa de felicidade ou de prazer na sua vida numa única relação. Sim. Porque a gente acaba fazendo isso, né? Hierarquizando essas relações. Ou em relações, né? Ou hierarquizando isso como se o casal, né? Aquele núcleo ali romântico fosse a coisa mais importante da nossa vida e botando as amizades, a família, num lugar secundário. Então, o pensamento é muito sobre isso. E aí, dessa vez, quando eu vi... né, eu falei, nossa, isso bate um pouco com o que as pessoas que acreditam, né, que vivem a não monogamia, por exemplo, falam. Aí eu fiquei pensando sobre todas essas coisas, sabe? Como os pensamentos mudaram de quando esse filme foi feito pra cá, mas como ele continua assustadoramente atual. O engraçado é que é o seguinte, é que você falou a forma que o filme bateu pra você, né? Porque você não se viu no Joaquin Phoenix, né? Não. E aí, isso é legal da construção do roteiro. Você se viu como uma espectadora do que o Joaquin Phoenix estava vivendo, da solidão dele ter que procurar uma inteligência artificial para ele encontrar o que seria o amor, que na verdade é um amor totalmente falso, porque é isso. Você tá falando com mais alguém agora? Tô falando com você, mas 1.365.000 pessoas. E eu acho que não existe exercício de não monogamia maior do que estar numa relação com alguém que tá se relacionando com 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Pô. Mas o que me pegou, na verdade, foi o entendimento da solidão. E por isso é um filme que me faz mal. É um filme que é tipo Dancing in the Dark, né? É tipo os filmes do Lars von Trier em geral. Não, mas tudo bem que nem você, nem muita gente. Os filmes do Lars von Trier em geral... Escuta a Bjork gritando, feito uma maluca. Ela não grita nesse filme. O filme é maravilhoso. O filme eu já ouvi falar muito. Vou botar na minha lista. Mas é um filme assim, que terminou, eu parei e falei assim, que porcaria de filme. Filme horrível. E não é, porque o filme fez tão mal
tão mal. Tava num churrasco com a galera em Itatiaia, eu botei o filme, eu era o cara de cinema, o chato, né? Somos nós. Eu era o cara de cinema, me deixaram levar os DVDs. E aí você levou só coisa leve. 2 horas da tarde, vamos botar o Dançando no Escuro. Aí botei, aí levantou o primeiro, levantou o segundo, levantou o terceiro, e eu fiquei até o final, e aí no que acabou o filme, um dos caras voltou e perguntou, e aí, cara, tu gostou? Eu falei, pô, não, por que você ficou até o final? Não sei, é isso, assim, o Her teve um pouco isso em mim. O Her, assim, foi aflitiva acompanhar essa, porque eu não vejo saída pra esse cara. É muito bem construído o roteiro. O Joaquin Phoenix é um ator de construções muito minuciosas. Pesadas. Assim, muito. E né? ele faz o cara mais pacato, mais monótono, Invisível, né? sem graça, aquele bigode, os óculos, as camisas, a maneira dele ser, de se comportar, de falar. Então, te leva. Então, eu adorei o filme quando eu assisti, porque eu não me vi, eu gostei da ideia. Me seduziu a ideia da possibilidade disso acontecer. E hoje, só de pensar no filme e o quanto ele está próximo e como ele é mais desejável, eu vejo isso muito em gente que não quer ter filho e trata um cachorro como um Nossa, filho. esse negócio de bebê reborn, cara. Eu soube disso. Se for botar uma fala, vira me falaram disso ontem. Vira o Her. Bebê reborn. Exatamente isso. Vira o Her. E por que as pessoas preferem? Aquela frase, muito mais o meu cachorro do que o ser humano, porque o teu cachorro tá lá só pra te amar. Isso. É muito fácil. Sim, o ser uma humano... relação, inclusive, de submissão. E o computador, você pode tá ali fazer o só que pra quiser, amar que ele ele vai também. estar ali. Pra te fazer tua vontade. Inteligência artificial tá só se pra isso. relacionar com o outro, ter uma outra pessoa que tem sua outra vontade. Eu vou chocar vocês agora. Esse desafio de ceder e cobrar, e de ouvir e de brigar e reconciliar, isso tá só entre dois seres humanos. E tá cada vez mais difícil, cada vez mais complicado. A gente tá vivendo cada vez mais essa era de extremos que não dá pra conversar sobre nada. Todo mundo tem posturas absolutas sobre as coisas e não tem uma discussão. A gente se zoa muito, que a gente discorda o tempo todo, que eu não respeito a opinião. Exato, mas por isso. Por quê? Porque a gente faz esse exercício de escuta o tempo todo e tá brincando. A gente não leva isso a sério. Nem leva pra casa. É isso. Pelo amor de Deus. Eu acho assim, duas coisas assim. Uma é que eu acho que as relações hoje raramente são só entre duas pessoas. Porque a gente tem uma exposição tão grande de tudo que a gente faz... Que é isso, assim, na verdade, você termina um relacionamento. Mesmo nós que não somos famosos, Mariana não, que é famosa e tal. Desculpa, cara, você vai ser exposto na internet, a gente não. Mas assim, a gente termina uma relação, mesmo você expõe o término na internet, para aquele teu micro-universo, mas expõe. Então, as coisas têm uma consequência diferente do que elas tinham quando eram duas pessoas. Você sofria, terminou um relacionamento, você sofre. Hoje influências, você tem que etc, lidar etc. com a sua expectativa e a dos outros. E a dos outros. Agora, a segunda coisa tem a ver com cinema. Sabe um filme que me deixou tão assim quanto Her? O Wall-E. Você viu o Wall-E? O do robozinho? Eu não vi, mas eu já... Bota na minha lista também, meu amor. Hoje tá o dia pra gente criar listas, né? Mas o Wall-E é uma das coisas mais lindas me falaram que é incrível. do planeta. Não, porque assim, o Wall-E tem um paralelismo com Her. A solidão que do Wall-E e agora eu vou te falar uma parada que você vai além. Que é, o amor no Wall-E existe entre dois robôs. Os seres humanos não se tocam. Eles vivem em cadeiras... Consumindo, com uma tela em frente a eles. Eles não se falam. Uma cadeira tá do lado da outra, flutuando. E fala pelo vídeo, mas você não fala e não toca. As pessoas não tocam. E aí, sabe onde existe o amor? Entre as duas inteligências artificiais. É onde o amor brota. E eu saí do cinema, assim... tipo... As lágrimas, todo mundo sai. Não, porque o filme é foda. O filme é tipo obra-prima num grau sinistro. Mas eu saí assim, com uma certa angústia. Igual eu saí no Her. Assim. É isso. Mas é legal as visões diferentes. O René viu o filme de uma certa maneira, você viu de uma e eu vi de outra maneira. Mas veja bem, é angustiante de qualquer maneira. Pra mim, que sou uma pessoa empática e preocupada com o coletivo, ainda que ele não tenha naquela situação...
que eu não tenha me sentido no lugar daquela personagem, Sim. como alguém que tá desistindo de se relacionar com o ser humano, né? Eu me sentia, tipo, no lugar do Sacode. Ainda assim, olhar aquele caminho como uma possibilidade para a humanidade, para mim, era muito angustiante e é. E eu, na verdade, hoje vejo muito aquilo ali acontecendo. Mesmo isso que o René falou, de que as pessoas estão... Cara, tem estudos mostrando, né, que lá do outro lado do mundo, no Japão, assim, fala que a juventude está deliberadamente escolhendo não se relacionar, Sim, não se tocar, no não ter Japão, relação sexual, especialmente. porque a gente está cada vez menos tolerante à frustração. Sim. Né? A gente é a educação do não mas pode dizer não, né? E as gerações mais jovens, né, tipo, com um controle remoto na mão, né, que a gente tem um absurdo de possibilidade de escolha. Você, Celular, às vezes, né? fica mais tempo olhando o catálogo do streaming do que efetivamente assistindo a um filme. Às vezes já está exausto. Então, Às vezes já está exausto e não conseguiu escolher. E você começa a assistir a um filme ou a um conteúdo no Instagram. Você não gostou, você troca, você troca. E as pessoas estão fazendo essa transposição para as relações. Você acaba se relacionando mais com pessoas que você conhece virtualmente, que fazem parte de um determinado grupo. Então é muito fácil se dar bem com essa pessoa, porque você só está trocando mensagem, não é a pessoa que você está encontrando todos os dias. Sim. E você falou uma coisa que eu achei interessante quando você lembrou, a Mariana é famosa, e você falou esse negócio da exposição que as pessoas terminam. Agora está todo mundo vivendo o que os famosos sempre viveram, que é essa coisa de que não eram nem eles que expunham. A mídia expunha. A mídia expunha, já tem um paparazzi atrás. Hoje todo mundo é paparazzi de si próprio, né? Isso que é uma coisa incrível. Todo mundo faz seu próprio reality show no seu próprio canal. Uns anos o filme tá muito atual, né, cara? O filme tá muito atual. Quem não viu Her, eu acho que realmente vale muito ver. Primeiro porque é um filme belíssimo. Sim, assim, atual. Tipo, muito mais atual eu hoje. acho que provoca reflexões incríveis sobre o que a gente tá vendo. Cara, eu conheço pessoas que falam, não, eu fico aqui de boa em casa batendo papo com meu amigo ChatGPT. ChatGPT, sério? Juro, eu fico em casa. Essa frase, cara. eu fico aqui em casa batendo papo com o meu amigo ChatGPT. Pessoas que estão fazendo terapia pelo ChatGPT, e não estou dizendo que não ajude como um complemento, né? Quem tem curiosidade da psicologia, às vezes você pede, análise, querido chat, analise este meu sonho sobre a perspectiva da psicologia junguiana. Deve rolar direto incríveis. Isso, né? Eu nunca Só que imaginei, uma coisa é você fazer isso como um complemento e outra coisa é você realmente achar que aquilo substitui, né, um contato humano. O Grok deve estar jogando tarô pra um monte de gente. Mas tá rolando eu demais. vou falar uma coisa aqui do René agora, pra não perder o hábito, porque esse programa eu tô falando pouco disso. Mas assim, a nossa profissão, ela depende muito, eu e você, eu como diretor e você como atriz, do contato pessoal. Né? A gente faz um filme com 72 pessoas ou 80 pessoas e amanhã a gente faz outro filme com outras 82 pessoas, outras 100 pessoas. Então a gente acaba conhecendo muita gente, se relacionando pessoalmente, diariamente com muita gente. O René, como roteirista, não se relaciona com ninguém, só com o Apple dele. Aí o que ele fez? Virou diretor de teatro agora pra sair um pouquinho dessa... Eu já tinha dirigido curtas pra... Tá buscando. Ele não se entregou a se relacionar apenas com a inteligência artificial. Isso que o Paulo tá falando, muito amadoristicamente, tentando me sacanear, eu reconheço... Quem me conhece pouco. Eu reconheço o esforço, mas você falou uma coisa interessante, que é... Por que os diretores passaram a dominar tanto o processo? Porque são eles que estão dando a cara o tempo todo. Sim, com o produtor, exatamente. Com o Mais elenco. do que o produtor. Com o produtor. Com o elenco, com a pós. O roteirista, em geral, e eu participei, eu fiquei muitos anos na Associação dos Roteiristas. Sim. Eu fui fundador, eu participei dessas tentativas de pegar, lidar, socializar, reunir todo mundo. Os roteiristas, né? Que não são pessoas sociais. Os roteiristas, sim. E aí ficou muito claro. É gente que é muito antissocial, é gente que não tem o hábito de sair de casa, não tem o hábito de conviver com o outro. Eu tenho muitos amigos roteiristas que têm uma dificuldade de comunicação muito grande. Pô, eu também comecei a escrever porque eu me comunicava, me expressava melhor escrevendo do que falando. Eu era muito tímido, era muito fechado, eu era esquisito. Aí o maluco te convidou para um podcast, você aprendeu a falar um pouco melhor?
contei outro dia a primeira vez que eu fui obrigado a falar em público e congelei. Foi uma coisa... Sim. Foi assim, marcante. E desde então eu comecei a fazer um exercício de ter essa troca, de conseguir falar, de poder falar com 30 pessoas, poder falar alguma coisa para 100 pessoas, porque isso que vocês fazem eu jamais vou conseguir fazer. Mas é muito louco eu aprendi, isso. tanto que eu não me assisto. Não, eu fui ator no meu penúltimo filme. Eu sou ator do filme, assim, uma coisa que eu achei que eu nunca fosse fazer. Eu faço papel de mim mesmo, que é mais louco ainda. E, cara, você acredita que eu nunca quis ficar na frente da câmera, sempre fui um cara de ficar atrás da câmera. Nunca tive problema de relacionamento com pessoa, porque, enfim, fazer cinema, ser diretor é quase ser psicólogo de um monte de gente. Mas, assim, eu achei que era uma experiência que ia ser traumática. Cara, medo, fui convencido, não queria fazer. Aí os caras me convenceram, faz, cara, vai ser legal, só tem uma fala, então não tem problema. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Tranquilo, cara. Tranquilo. E aí eu acho que tem coisas de fases da vida. Sabe que tem fases da vida? Eu não acho que eu vou ter, por exemplo. Faz fases da vida. Tipo, vai lá e faz e beleza. Porque hoje talvez eu não tenha a percepção de achar que as pessoas estão me olhando e vendo. Estamos aqui no podcast, eu e você, Sim. que não temos esse hábito. Você já tem de ficar em frente às câmeras e tal. E tudo bem e tal. Eu acho que é um pouco isso. Voltando pra gente, senão a gente vai... eu queria fazer uma pergunta, porque já virou uma sessão de terapia aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Isso que ele falou, que você é um cara mais na sua, não fala muito, é real? Porque eu fico pensando o quanto ter menos contato com outras pessoas... Eu tava brincando, tudo bem. Não, mas agora... Não, deixa ela terminar. Influencia até na criação dos roteiros. Porque assim, eu penso que toda relação é material pro meu trabalho. Eu tenho uma opinião totalmente diferente do René, ele vai dar a dele. Porque eu penso isso, assim, que quanto mais gente eu conheço, quanto mais tipos de ser humanos eu conheço, mais rico fica o meu repertório para criar personagem. Eu vou te contar uma história, mas deixa o René responder. Porque eu ia falar isso, o diretor não é só psicólogo, é general, é chefe, é mãe, é pai, tem esse lugar. Então eu comecei a ficar à vontade nesse lugar. As pessoas acham que o diretor é só para tirar foto. Quando eu fiz uma obra na minha casa e o engenheiro sumiu e largou a galera toda, e eu comecei a gerenciar e foi horrível, só quebrei a cara, obras. Mas tem isso. Será que você comparou ator a pedreiro, é isso, não? Não, o ator é muito pior, não. mas respondendo a sua pergunta, eu escrevo basicamente sobre pessoas e relacionamentos. Então, o meu material estar envolvido e eu não me coloco no que eu escrevo. Assim, eu não. Há controvérsias. Aí eu já não sei. Não é a minha voz. Mas a piada realmente nunca. Mas não é a minha voz. Eu estou sempre prestando atenção em vozes. Aliás, eu acho que eu sou bom para discutir com as pessoas por isso. O fato de eu fazer isso na ficção, de eu estar sempre escrevendo dois personagens e dando verdade para os dois, cada um tem um ponto de vista, eu defendo todos os pontos de vista, me ajuda a prestar mais atenção no outro lado, sempre, nas conversas. Então para mim, que escrevo sobre isso, é uma coisa muito importante. Mas tem muitos escritores que não falam de verdade, de personagens, de verdade. Científica, por exemplo. O terror. Existe uma parada assim que devia ser a cartilha de todos os roteiristas, eu não vou me lembrar quando eu ouvi, mas todas as aulas de roteiro que eu dava, eu falava isso. Eu acho assim, antes de você começar, você tem que começar a escrever por você só tem duas opções para começar a escrever. Depois que você pega a manha e tal, etc. Ou você escreve sobre o que você, para escrever bem, ou você escreve sobre o que você conhece, ou você escreve sobre o que ninguém conhece. Ou você escreve por algo que você... Por exemplo, né? Um dos maiores roteiristas e escritores de coisa de advogado nos Estados Unidos durante muito tempo foi o John Grisham, que era o quê? Um puta advogado. Então, se eu for parar e for escrever sobre um advogado, hoje, com a experiência que eu tenho, eu vou estudar, vou provavelmente chamar um consultor que vai ser advogado para escrever comigo. Mas assim, quando eu estou começando, eu não vou escrever um roteiro sobre advocacia, porque eu não entendo sobre medicina, não vou. As melhores séries de advogados são do David Kelly, que era advogado. As melhores séries de medicina são por ex-médicos escritos. Então, assim, ou você começa escrevendo sobre o que você conhece, que é o que você viveu, e aí você precisa viver para escrever, ou sobre o que ninguém conhece. Então, eu estou escrevendo sobre... Ninguém vai poder criticar, ninguém vai ter parâmetro. Harry Potter, eu prometo que...
Prometo que não foi de propósito. A gente fala de Harry Potter em todos os programas. Por que será? Mas assim, é Guerra nas Estrelas. Você escreveu sobre uma coisa que você Que criou. não existe, Senhor dos Anéis. É você escreveu uma parada que só você... Ninguém pode dizer pra você que é ruim. Digo no sentido da escrita em si. Sim. Então, assim, eu acho que é um pouco isso, assim. Então, você tem que ter vivência, e a vivência vem com a maturidade. Pra tudo na vida. Mas pro roteiro também. Então, eu acho... Hoje, óbvio, que se eu for escrever alguma coisa sobre o que eu não conheço, vai ter um consultor. Inclusive, eu já dirigi um filme que a mulher era médica, a gente teve 1000 reuniões com o médico para entender qual era a postura dela como atriz e como ela ia tratar um trauma que eu achei que no roteiro tava... vamos entender como é que era a realidade? E o próprio roteirista falou, beleza, eu não sou médico, vamos conversar com o médico. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Assim, é você escrever... As coisas mais fortes costumam ser o que a gente tem mais conhecimento sobre. Sim, o que não impede a gente de poder escrever coisas que... É tipo o Spike Jonze não existia. De repente ele conhecia um pouco Do projeto da inteligência do projeto artificial. da inteligência artificial, mas não conhecia. De repente, ele é um cara que é totalmente... Se a gente for ver a filmografia, é uma coisa mais psicológica. E aí a solidão do cara funciona pra caramba. Sim. Quer ver um outro filme que Deixa eu só dar um exemplo fala... disso. Então me lembra, porque é um filme que eu acho que Sim. É porque eu escrevi o assalto ao Banco Central. E ele nunca roubou... E eu nunca fui bandido. Pode ser uma surpresa Aí já para as pessoas. Que você não roubou o Banco Central, eu concordo. Que você não foi bandido, aí já não sei. Eu continuo não tendo muita experiência com bandidos. Conheci o Paulo muito depois, mas tínhamos... Quase virou. Obrigado. Mas eu e todos os... Eu falei que eu conheci médico. Estão anotando essas piadas pro Você vê que ele roteiro, lembrou, gente. Você vê que ele lembrou do assalto ao Banco Central depois de eu falar que eu conversei com a médica pra fazer o filme da médica. Mas tinha um policial federal me dando consultoria. Fiquei amigo dele. A gente escreveu um livro, um romance baseado no roteiro que ele escreveu. E ele fazia assessoria de imprensa para polícia. Seria ótimo se vocês tivessem tido acesso a um dos assaltantes, né, cara? Naquela época não dava e foi melhor não ter, porque naquela época a legislação protegia. Então eu tive que fazer bandidos que não tinham nada a ver com os verdadeiros, porque se eu fizesse qualquer coisa que um deles falasse baseado em mim, ele podia meter o processo. Até hoje, né? Não, essa lei mudou 2 anos depois. Agora tudo que é público é público. Mas naquela época não era, em 2011 não era. Mas se você citar especificamente coisas que são da história dos caras e não tá público, então, você é processado do mesmo jeito. Mas eu sei que eu acabei de fazer um filme biográfico que eu tive que negociar com as pessoas que fazem parte da minha vida. Tudo era público. Então eu preferi não ter contato nenhum para não fazer. Melhor. Por isso que ele não ficou amigo de nenhum bandido. Todos os eventos são como aconteceram, mas todos os personagens são inventados. Agora fala do filme. O filme, é verdade. Você viu Shame? Tá na minha lista, Michael Fassbender. Você não viu Shame também? Não, tá na minha lista. Tá na minha lista curta. Cara, o Her, o Shame é o Her ao contrário. Pô, gente, desculpa, eu não vou poder falar porque eles não viram. Não fala. Eu vou estragar o filme pra vocês. Tá na minha lista. Lembra dessa frase que eu tô falando pra vocês dois. É o Her ao contrário. É o Her ao contrário. Cara, eu não vou poder falar por quê. Tá. Mas essa questão do cara com o computador e com a solidão, cara, é uma construção e que fala da sociedade de hoje em dia. Qual o nome da irmã dele? Da atriz? Carey Mulligan. Carey Mulligan, maravilhosa. É com Michael Fassbender e com a Carey Mulligan. Cara, o filme vai te pegar. Escuta o que eu tô te falando. Porque agora eu vou ter que assistir hoje. Cara, veja, ele é o Her ao contrário. Não sei se vê de noite antes de dormir. Então tudo bem, eu vou ver. É uma boa. Harry Potter. Rogue One. Vou ver Rogue One. Tá esperando. Enfim, mas sobre o Her, é engraçado, né? A gente abre um monte de parênteses, naturalmente. Sim. Mas aí vão vindo várias coisas do filme e que a gente pode fazer transposições para as coisas que acontecem hoje em dia, né? Tipo, tem a coisa das cartas, que são as cartas de amor que são escritas não pelas próprias pessoas, alguém escreve para elas. Então eu fico pensando hoje em como são as redes sociais, né? Como muitos famosos não escrevem seus próprios WhatsApp posts. Já?
tem Não, alguém WhatsApp eu não que... sei. Não tinha, acho Não, que mas não. tinha sim, Facebook tinha de qualquer WhatsApp, jeito. tinha A gente WhatsApp. usava o Messenger Não, na tinha época. WhatsApp com certeza, porque eu tenho É, um um grupo... ICQ da Tem vida. grupo de uma novela que eu fiz que existe desde essa época, desde 2013 e 2014. Mas assim, pensando de tudo isso, né? Essa coisa do... A relação de afeto que é alimentada por uma coisa que não é real, porque não foram não foram as pessoas que escreveram, foi alguém que escolheu as palavras para escrever aquilo, né? Então, hoje em dia, as pessoas seguem um determinado famoso que escreve lá, oi, hoje acordei, não sei o quê, e nem foi aquela pessoa que escreveu, e você está construindo uma relação em cima daquilo, né? Mas talvez o filme hoje te bata até de uma outra maneira de novo. Né? Eu acho que sim. Mas, enfim, eu acho muito incrível. E eu acho que ele acaba com esperança. Será? Porque, bom, eu acho Vou que ter tem que outro rever, momento. talvez. Porque ele termina o relacionamento Eu com a acho que inteligência tem artificial. outro... Ela termina com ele. Não, mas Não? tem... Não. Não, primeiro Ela tem um abandona, momento ela que... vai- Não, primeiro tem um momento que some, Isso. né? Sim. Que dá uma pane. Sim, eu lembro que eu só fico disso. imaginando Sim. o nosso desespero hoje em dia, se a Sim. gente fica, de repente... Ué, o dia que eu acabou o não sei o WhatsApp, telefone das que loucura, pessoas, lembra? Ficou 10 gente. horas sem o WhatsApp. Eu não sei o telefone das pessoas de cor. Então, o quanto a gente está dependente Sim. disso, eu acho que ali tem uma puta reflexão sobre isso, Sim. que é a gente se imaginar naquela situação. Mas eu falo que acaba esperançoso porque no final tem um encontro deles dois. O filme acaba com eles. Eu entendo que a partir dali pode começar uma nova relação entre eles. Eu vou rever, me deu vontade de rever. Mas você sabe que hoje, falando de psicologia, desculpa, acho que você vai até entrar um pouco nisso, as relações, elas estão quase como com inteligência artificial. As pessoas se falam tanto pelo WhatsApp nos relacionamentos, e no WhatsApp você pode pensar o que você está falando, o que você está escrevendo, que quando elas se encontram, talvez seja até mais difícil, porque você tem que superar uma coisa grau de expectativa que foi criada de uma perfeição, porque você de uma forma porque é um contato sem conflito. de uma forma artificial. Sim, entendeu? faz sentido. Então, assim, e aí, antigamente, a fraqueza do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, mas como o mundo era muito mais machista do que é hoje, principalmente do homem, a fraqueza já era uma coisa que, assim, o cara fraco, a própria mulher não queria antigamente, o cara que é fraco. E aí, hoje em dia, eu acho que a exposição da fraqueza nessa questão do artificial é pior ainda, porque você consegue defender a exposição da fraqueza no artificial, você não expõe fraqueza nenhuma. Quando você posta, normalmente, você não posta assim, caraca, galera, hoje eu acordei mó ressaca, vomitei o banheiro inteiro, não sei o quê. Mesmo quando você expõe isso, você tenta ser cômico. Não, se você tá postando isso, é pra ser engraçado, não é pra ser trágico. E aí, você tem que, o tempo todo, superar essa artificialidade, que é a forma que a pessoa te conhece primeiro. Agora, é uma loucura isso, bicho. Sim, é que a gente tem que... tá na hora de encerrar, já passamos o nosso... Agora que a gente entrar na psicologia... porque o papo tá ótimo. Eu só queria fechar com o Her pra falar o seguinte, sabe aquela coisa do filme que deu origem à série? Her, na verdade, é o piloto de Black Mirror. É verdade. Faz 10 anos antes de surgir Black Mirror, tá ali. É uma ficção científica futurista, mas realista, de uma tecnologia que ainda não existe, mas com as repercussões reais. Tem uma coisa ali que... Você viu Black Mirror? Várias coisas, não Olha, tudo. ela viu Black Mirror. Olha, não tudo, mas sim, sei do que vocês estão falando. Do episódio que eu vi, tem tudo a ver isso que você está falando. Então, com isso, agradecemos a presença de Mariana Xavier. Maria, faça as honras, peça pra galera curtir, compartilhar. Gente, muito obrigada, já que eu sou a blogueira da vez, né? Espero que vocês tenham gostado. Curta esse episódio, compartilhe, assista ao Her e continue acompanhando os próximos episódios do Tudo é Roteiro. Tudo é roteiro.